Olá, família! Sou Jill Morricone e damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos estudando alusões, imagens, símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Esta é a lição número 5 e é a parte 2. Na semana passada, tivemos as nações parte 1. Esta lição é as nações parte 2. Se você precisa de um guia de estudo bíblico para adultos, você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com para baixar e se preparar para nos acompanhar. Ou sempre encorajamos você a visitar sua igreja adventista do sétimo dia local e se juntar a um grupo de estudo lá. Pegue sua Bíblia e prepare-se enquanto passamos pela palavra de Deus. Olá, família! Eu sou Jill Morricone. Damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos na lição número 5, As Nações Parte 2. Na semana passada vimos As Nações Parte 1. Esta é As Nações Parte 2 em nosso estudo. Alusões, imagens, símbolos. Como? Estudar a profecia bíblica. Esta lição em particular foi escrita pelo pastor Sean Boonstra. Ele fez um ótimo trabalho e temos aproveitado a jornada juntos com você e com nossa família, aqui através da palavra de Deus e olhando para a profecia bíblica. Quero encorajá-lo. Se o painel da Escola Sabatina da 3ABN tem ministrado a você, se tem lhe encorajado em sua caminhada com Jesus, você poderia orar por nós? Agradecemos profundamente essas orações e você consideraria apoiar financeiramente a 3ABN para que possamos continuar trazendo este programa e outros como ele para você, que o encorajariam em sua jornada espiritual? Outra coisa é que disponibilizamos nossas anotações. Às vezes não conseguimos abordar tudo e às vezes realmente ajuda a poder olhar essas anotações, fazer referências cruzadas e estudar ainda mais em seu próprio estudo da Palavra de Deus. Você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com. No topo, há um pequeno botão de anotações. Você clica nele. Quando você se inscrever, estará inscrito e toda semana receberá nossas anotações. Quero apresentar a você minha família, sua família, no set hoje. À minha esquerda, o professor Daniel Perrin, muito feliz que você esteja aqui. Tão feliz por estar aqui. E tenho a lição de segunda-feira, título simples, Daniel 2. Eu gosto disso. No meio, pastor John Danzey. Obrigado. É uma bênção estar aqui. Minha lição é Daniel 7. Amém. Você pode ver que estamos olhando para o livro de Daniel. À esquerda do pastor Johnny, o pastor James Rafferty. Bom estar aqui, Jill. Estamos passando de Daniel para Apocalipse. O título da lição de quarta-feira é Entre a Terra e o Mar, Apocalipse 12 e 13. Ah, maravilhoso! Por último, mas não menos importante, minha irmã em Jesus, Shelley Quinn. Tenho a lição de quinta-feira. Profetize novamente. Mais uma vez, estamos em Apocalipse. E é lindo. Amém! Antes de irmos mais longe, queremos ir ao Senhor em oração. Daniel, você poderia orar por nós? Nosso amoroso Pai Celestial, Senhor, viemos à sua palavra com um senso de reverência, sabendo que é a palavra inspirada de Deus, e cada palavra dela é verdadeira, útil e pronta para nós agora, para sermos preenchidos e aplicá-la em nossas vidas. Então, Senhor, nos guie e nos ensine hoje. Oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém! Na semana passada, quando vimos as Nações Parte 1, analisamos a ascensão de Nimrod, o surgimento de monarquias, o aumento do poder, o aumento do controle e do orgulho. Nós olhamos para o que Deus havia planejado para seu povo Israel e como eles desejaram um rei e falharam nessa missão. Também analisamos a igreja do Novo Testamento, o que Deus desejava para seu povo e como houve alguma falha em seguir verdadeiramente o Senhor. O que ele os chamou para fazer. E olhamos para qual é o nosso chamado hoje, ser uma luz para os gentios. O que Deus chama a igreja para fazer? Esta semana, olhamos para as nações. Parte 2. Você sabe, há consequências tremendas causadas pela entrada do pecado. A lição diz o seguinte: a rebelião de Satanás e depois da humanidade foi uma tragédia de imensa consequência. Qual foi essa consequência? Medo e culpa, orgulho e egoísmo, inveja e ciúme, morte e destruição. Nós vimos isso com Caim matando Abel. Isso entrou no mundo logo após o pecado ter entrado. Nós vimos a humanidade procurando por governantes terrenos. Israel disse: nos dê um rei.
Mas a lição diz, e eu gosto deste ponto, pecadores governando sobre pecadores é uma receita para o desastre. E isso é verdade porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesta semana, vemos que, apesar do caos no mundo, Deus está no controle. Vemos o desenrolar da grande controvérsia, mas ainda assim Deus trabalha através disso, através da ascensão e queda das nações. Na verdade, Provérbios 21:1 nos diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e como os rios de águas, ele o dirige para onde deseja. E quando chegamos ao final de Apocalipse, descobrimos o quê? Jesus vence. A grande controvérsia eventualmente terminará. Doença e pecadores e morte e destruição. Tudo isso. Deus dará a todos a oportunidade de se arrependerem e virem a Ele. E o universo estará limpo de todo esse caos e confusão. E Deus governará vitoriosamente no final. Nosso texto para memorizar está no Salmo 46, versículo 10. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Agora você ouviu Daniel, o pastor Johnny, o pastor James e a Shelley dizendo que vamos estudar Daniel e Apocalipse hoje. Mas não no meu dia. Vamos começar em Gênesis e depois iremos para Daniel e Apocalipse. Então vamos para Gênesis. No domingo, vamos olhar para o primeiro mandamento. Vamos para Gênesis, capítulo 2. Vamos olhar para Gênesis, capítulo 2. E é uma comparação interessante que faremos hoje. Vamos observar 4 elementos presentes no Jardim do Éden e compará-los com 4 elementos presentes na história de Israel. Nunca olhei para isso dessa perspectiva antes. Então, esta é uma nova perspectiva para mim. O que estava presente no Jardim do Éden? Primeiro, a perfeição. Isso não foi verdade? Perfeição. No primeiro dia da criação, Deus fez a luz e o que ele disse? Foi bom. No terceiro dia da criação, a terra seca. E o que ele disse? Deus viu que era bom. Você encontra isso no capítulo 1 de Gênesis. Ou o sexto dia da criação, animais e homem. E estamos em Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Perfeição. Terra, reino animal, vida vegetal, humanidade. A beleza, a perfeição que Deus havia criado no Éden. A segunda coisa que vemos presente no Jardim do Éden é a comunicação. Deus tinha comunhão diária com suas criaturas, Adão e Eva, a humanidade que ele criou à sua imagem. Se você olhar para Gênesis 3, depois que eles caíram em pecado, o que você descobre? Que Deus vai procurá-los no frescor do dia, porque esse era seu hábito. Ele diariamente comunicava-se com eles na brisa do dia, e eles, por causa do pecado, se esconderam. Mas isso indica que diariamente Deus se comunicava com eles, com Adão e Eva. Temos perfeição, temos comunhão com Deus e sua criação. A terceira coisa que temos é educação. No capítulo 2 de Gênesis, e qual foi o papel de Deus? Ele criou Adão e Eva. Ele colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele os ensinou sobre o cuidado das plantas, das árvores e das flores. Ele os ensinou sobre seu caráter e sua lei. Educação por parte de Deus. E qual foi o papel de Adão e Eva? Eles foram colocados no jardim para cuidar e mantê-lo. Estamos em Gênesis capítulo 2. Versículo 15. Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e guardar. A palavra cuidar no hebraico significa trabalhar, servir, trabalhar. Você sabe, é interessante porque sempre dizemos que o trabalho foi introduzido após a entrada do pecado. E dizemos que mãos ociosas promovem a oficina do diabo. Há um ditado que damos. Mas sabe o que isso significa? Que o trabalho é uma bênção, que Deus criou isso. Eles foram colocados no jardim para cuidar e guardar ou para protegê-lo. Estes são o que chamamos de comandos afirmativos. Deus diz, cuide do jardim. Deus diz, proteja o jardim. Deus diz, mantenha o jardim. Em seguida, vem um comando proibitivo. Essa é a quarta coisa que vamos observar no Jardim do Éden. Tivemos perfeição, comunhão, educação, obediência. Este é o comando proibitivo e encontramos isso em Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem. A lição destaca que a palavra ordenou aqui é a primeira vez que essa raiz é usada no hebraico e significa ordenar, encarregar. É frequentemente usada no contexto de Deus dando mandamentos ao seu povo, enfatizando a importância da obediência. Então, qual foi o comando? O que Deus pediu ao seu povo? Adão e Eva.
o Senhor. Deus os ordenou, dizendo: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer no dia em que comerem dela. Certamente morrerão. Então, qual foi o mandamento? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tenho uma pergunta para você. Todo conhecimento é errado? Como algum conhecimento pode ser proibido? Não seria bom para você e eu experienciarmos coisas? Se você já experienciou abuso ou negligência, você sabe que conhecimento machuca. Se você já lutou em uma guerra, você sabe que o conhecimento pode machucar. Se você já passou por uma fome, sabe que o conhecimento pode machucar. Se já viu seu filho morrer, sabe que o conhecimento pode machucar. Se você já questionou Deus e perdeu sua fé, sabe que algumas razões podem machucar. Se você já estudou infiéis intelectuais, sabe que o raciocínio pode ser doloroso. Se você algum dia colocar a razão do homem acima da palavra de Deus, você sabe que essa razão pode ser dolorosa. Veja, Deus queria educar seu povo enquanto os poupava do sofrimento ao longo da vida que algum conhecimento causaria. Alguns conhecimentos são malignos e alguns conhecimentos trazem dor. Alguns conhecimentos criam caos e confusão. Então, a ordem dele pode parecer dura, mas era protetora, para poupá-los do que o conhecimento do pecado implicaria. Agora, vamos olhar para a comparação em nossos últimos momentos aqui. A comparação com Israel. Lembre-se de que nossas 4 coisas eram perfeição, comunhão, educação e obediência. Perfeição. Deus chamou Abraão para fora da terra de Ur? Sim, absolutamente. Estudamos isso na semana passada. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Ele diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e tornar seu nome grande, e você será uma bênção. Então, a nação de Israel, o povo especial escolhido por Deus, começou com um chamado, com altos ideais, para ser uma luz para os gentios, para representar o caráter de Deus para o mundo. Houve comunicação entre Deus e seu povo? Absolutamente. Deus falou com Abraão, não falou? Gênesis 12, Gênesis 17. Vemos isso. Deus falou com Isaac em Gênesis 26. Deus falou com Jacó em Gênesis 35. Deus falou a Moisés em Êxodo capítulo 3. Deus falou aos filhos de Israel do Monte Sinai, dando os 10 mandamentos. Deus falou através de juízes e profetas, muitos para mencionar, ao seu povo. Havia educação? Havia uma grande educação. Profetas e juízes, eles estudavam a Torá e as escrituras hebraicas. Uma das principais maneiras de como Deus educava o seu povo e a lição que isso trouxe foi na escola de disciplina e aflição. Hebreus 12, versículo 11 diz: nenhuma disciplina parece ser alegre no presente, mas é dolorosa. Mas, no entanto, depois produz o fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Se você estudar Neemias 9, não temos tempo para isso. Mas você vê este ciclo quíntuplo de desobediência. As pessoas seguiam seu próprio caminho. Elas seguiam ídolos ou casavam-se com outras nações gentias. Deus trouxe julgamento. Era um ciclo. Foi uma medida corretiva. As pessoas se arrependeram, Deus enviou misericórdias e ele as livrou dos inimigos e eles caminharam com ele por um tempo e depois voltaram à desobediência. Eles deixaram Deus e então Deus enviou medidas corretivas novamente. Então, às vezes, quando você e eu passamos por um momento difícil e pensamos, o que está acontecendo? É uma escola. Deus está nos treinando, nos disciplinando no meio dessa escola. Finalmente, vemos obediência. Deus chamou seu povo para ser obediente. Em Isaías 48, ele diz: se você tivesse guardado meus mandamentos, então sua paz teria sido como um rio. As promessas feitas a Abraão teriam sido... Seu povo teria sido uma luz sobre a colina. Então, o desafio para nós hoje, como povo de Deus, é aprender até mesmo com as experiências educacionais difíceis e caminhar em obediência. Amém. Obrigado, Jill. Estamos sempre na escola. Então, aqui estamos para a próxima aula. Daniel, capítulo 2. Daniel 2 é o título. Meu nome é Daniel Perrin, na lição de segunda-feira. Daniel. Capítulo 2 é um capítulo incrível da Bíblia, você não acha? Estou me perguntando quantos de vocês, no estudo bíblico em Daniel 2, chamou sua atenção.
Deus sabia de tudo isso? Há uma mão levantada bem aqui, Pastor Rafferty. Deus sabia de tudo isso com antecedência? Há alguns que querem dizer, não, isso foi escrito muito mais tarde. Mas mesmo que fosse o que não é, ainda iria além de qualquer ponto que qualquer estudioso diga. Bem, Daniel foi escrito um pouco mais tarde. Deus sabia desde o tempo de Nabucodonosor até o fim do tempo. Lembro-me de ler aquele livro, A Thousand Shall Fall, com minha família e Franz Hosel, enquanto ele literalmente dava estudos bíblicos em um guardanapo. Lembro-me de onde ele escreveu isso para seus superiores nazistas na Segunda Guerra Mundial no Exército, basicamente dizendo que o Terceiro Reich vai cair, nenhuma nação vai conquistar o mundo, apenas uma história incrível. Esta profecia em Daniel 2 é tão simplificada. Apenas algumas imagens, tipo apenas algumas fotos, e é isso, mas expõe essas camadas de complexidade profética. Daniel 2 é uma profecia divina, mas você tem que considerar a quem ela foi dada. Bem, nem foi dado primeiro aos profetas de Deus, foi dado a um monarca pagão que estava literalmente de volta após recentemente ter destruído o templo de Deus em Jerusalém. Certo, ou pelo menos seu império havia destruído o templo de Deus em Jerusalém. Deus é tão incrível como ele escolhe se comunicar. Então aqui estamos nós, 2.500 anos depois, ainda estudando esse sonho que este monarca teve no meio da noite enquanto ele se perguntava sobre o futuro. Algo o fez se perguntar o que está por vir, mas não continuaríamos estudando isso como fazemos, do jeito que fazemos, se não tivesse se mostrado verdadeiro. Isso deve nos levar a pensar e orar, porque percebemos que Deus, através desta visão, estava alcançando. Ele está alcançando o povo de Deus para atrair pessoas para o povo de Deus. É mais do que apenas uma linha do tempo de eventos futuros. Eu adoro como a lição começou com o pensamento de que a profecia dada a Nabucodonosor em seu sonho mostra, e aqui está a citação, mostra a relação entre seu povo, o povo de Deus e os reinos do mundo. Isso não é apenas sobre linhas do tempo e informações e dizer, uau, eu sei todas essas coisas, mas tentar descobrir, deixar Deus nos ajudar a descobrir onde pertencemos. Nas nações, na ascensão e queda e no conflito e no que quer que esteja acontecendo nos reinos mundiais. Isso não é apenas sobre aprender a confiar na soberania de Deus, mas é sobre nos ensinar como viver entre um reino e outro, uma filosofia ou nação ou guerras e rumores de guerras. Qual é o nosso lugar em tudo isso? E então, para Nabucodonosor, se seus olhos foram abertos, e eu acredito que foram com o tempo, isso lhe ensinou que o sol não nasce e se põe em mim. Não é tudo sobre mim. Estou em uma grande história. Haverá uma conclusão que não termina comigo. Então vamos ler a visão aqui em um momento. E Daniel, se você quiser virar a página. Mas o que vamos perguntar? O que poderia um monarca pagão saber sobre essa visão mesmo antes de Daniel dar a interpretação? Claro, ele havia esquecido o sonho. Já sabemos que ele estava pensando sobre o futuro e sabemos que ele havia esquecido esse sonho inesquecível. E então Daniel o traz de volta à sua memória e sob a ameaça de morte, Daniel pede respeitosamente mais tempo. Você precisa entender isso. Daniel pediu mais tempo para ir à reunião de oração. Certo? Ele disse, eu tenho que ir. E ele passou a noite em oração com seus amigos. Muitas coisas importantes acontecem em reuniões de oração. Então temos que continuar indo aonde as orações são feitas. E tudo isso meio que dá uma dica a Nabucodonosor de que esta visão, esta imagem que ele está prestes a ver será significativa. Vamos ler juntos. Daniel, capítulo 2, versículo 29, e em seguida vou pular para o versículo 31 até 35. Quanto a você, ó rei, pensamentos vieram à sua mente enquanto estava na sua cama sobre o que viria a acontecer depois disso, e aquele que revela segredos lhe fez saber o que será. Você, ó rei, estava assistindo, e eis que havia uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo esplendor era excelente, estava diante de você, e sua forma era impressionante. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Tão breve ali, mas milhares de anos da história da Terra passam em um piscar de olhos, em apenas uma fotografia antes dele. Então a ação começa, versículo 34. Você viu enquanto uma pedra era cortada sem mãos que atingiu a imagem em seus pés. Aqui está voando, de ferro e argila e os quebrou em pedaços.
Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmagados juntos e se tornaram como a palha das eiras de verão. O vento os levou embora, de modo que não foi encontrado nenhum traço deles. E a pedra que atingiu a imagem se tornou uma grande montanha e encheu a terra, toda a terra. Bem, o que ele poderia notar sem sequer comparar a Escritura com a Escritura no Antigo Testamento? A primeira coisa que ele notou é que é humano, é feito pelo homem. Parece algo que a engenhosidade e criatividade humana poderiam construir, algo que reflete sua mente, algo que reflete seu poder. Parecia muito com ele mesmo. Do que sabemos sobre nós mesmos, reconhecemos que somos frágeis, somos mortais, podemos ser derrubados por tropeçar em uma raiz de árvore, por uma picada de cobra, ou picado por uma picada de mosquito. E se ele estiver disposto a olhar de perto, verá que essa coisa é temporária, é perecível, é finito. De perto parece tão grande, mas ao se afastar mais e mais, encolhe até quase nada, e isso é ele mesmo. Seus valores em declínio vão do ouro e cada vez se torna menos valioso até chegar ao barro no final, não apenas diminuindo a riqueza, mas diminuindo o valor. Que tipo de valor? Valor humano. Valor moral, força de caráter, e isso está acontecendo hoje. Ele vê que esta imagem é estática, não há ação, ela simplesmente está ali, não faz nada, não avança, não cresce, não melhora, apenas declina e no final desmorona. Ele vê que está pesado demais na parte superior, é largo no topo, estreito na base. Ouro é o material mais denso, prata o próximo mais denso, bronze o seguinte, depois ferro e então, claro, o barro e ferro, o menos denso. E esse barro não faz nada para ajudar o ferro a aderir. Está empoleirado precariamente nessa base instável que é esfarelenta e está misturada. No final das contas, esse negócio está fadado a cair. Não há chance nenhuma de que essa estátua vá ficar lá. Em outras palavras, essa é uma construção tola que o imita, e é a semelhança do poder humano. E Nabucodonosor percebe isso desde o momento em que a vê, em sua mente, e balança a cabeça. Esse negócio está destinado a desabar, e ainda assim nós planejamos continuar como se nossos futuros estivessem garantidos, que as contas poupança que estamos protegendo diligentemente estarão lá para sempre e sempre e sempre. Mas essa estátua autodestrutiva nos dá uma imagem de como deveríamos ser. Participe em como devemos lidar e interagir com os governos humanos e a política hoje. Não podemos sustentar uma imagem em colapso com o nosso dinheiro, com nossas mãos, com nosso lobby. Mas o que podemos fazer? Podemos resgatar pessoas cujas esperanças e sonhos estão ligados aos governos humanos e dizer que há algo que vai durar. Imagine isso. Jesus diz a mesma coisa. Ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e roubam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquela pedra está vindo em direção à estátua. Imagine a gente derramando nossa vida, derramando nossa energia, derramando nosso dinheiro para pintar as unhas dos pés em ruínas dessa estátua para deixá-la tão bonita. Isso está indo por água abaixo. Nabucodonosor não tinha o vocabulário, Daniel não tinha o vocabulário para descrever nossa situação atual, mas nós temos. Ao olharmos ao redor hoje, vemos que a imagem está se desintegrando. Olha, as nações humanas não vão durar, mas podemos criar este programa e aquele programa e este modelo de eficiência ou podemos colocar uma data em algum plano e dizer este é o plano 3089, porque quando chegarmos a esse ano, finalmente vamos resolver tudo. Isso não vai acontecer e cada um de nós sabe disso. Amigos, a rocha está se movendo rapidamente em direção à imagem e essa rocha é Jesus. Essa rocha é a segunda vinda. Vemos isso acontecer no restante das escrituras que não estamos examinando aqui. Então quero que vocês saibam que isso nos mostra que podemos ser bons cidadãos das nações das quais fazemos parte enquanto estamos aqui. É isso que somos chamados a fazer, mas reconhecemos que nossa cidadania, nossa verdadeira cidadania é celestial. E somos chamados, como Daniel, a direcionar as mentes das pessoas para o que vai acontecer com este mundo, o que nos leva a buscar o mundo que está por vir, o reino de Deus que não passará. Amém. Muito obrigado, Daniel. Deus te deu um dom incrível para ensinar. Eu adoro isso. Não vá a lugar nenhum. Nós voltaremos logo após este momento de missão da 3ABN. Olá! Eu sou Greg Moricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para o momento da missão 3ABN.
Carlos se sentia péssimo. A doença dele tinha progredido a ponto de eles terem que amputar sua perna para salvar sua vida, e agora ele estava afundando em depressão. Outra consulta médica trouxe notícias ainda piores. Eles talvez tenham que tirar a outra perna dele também. Quando sua esposa o deixou, ele pensou que seria melhor estar morto e decidiu alugar um revólver para se matar. Como Deus quis, aquela arma já havia sido alugada e ele pensou: como minha sorte pode ser tão ruim? Eu não consigo nem alugar uma arma para me matar. Ele se revirou na cama e depois começou a surfar pelos canais de TV. Encontrando o 3ABN Latino, ele continuou assistindo até o sol nascer. A essa altura, você adivinhou. Carlos havia entregado sua vida ao Senhor. Ele se sentiu tão feliz que até procurou uma igreja adventista do 7º dia antes de ir para a cama. Ele foi à igreja e foi batizado. Depois, a saúde dele melhorou tanto ao assistir a programação da Three Angels Broadcasting Network que o médico disse: Carlos, não sei o que você fez, mas você está tão melhor que não precisamos amputar sua perna. Mas isso não é tudo. Alguém da igreja dele o ajudou a iniciar um pequeno negócio. E para completar, seu casamento foi restaurado e sua esposa decidiu voltar para casa. Louvado seja Deus! Teremos outra história para você no próximo Momento Missionário da 3ABN. Bem-vindos de volta ao nosso estudo sobre as nações, parte 2. E agora passamos para o pastor Johnny. Bem, muito obrigado. Agora estamos na parte de terça-feira da lição. Vamos para Daniel 7. E Daniel 7 é onde vamos apenas ler alguns versículos. Mas antes disso, gostaria de compartilhar algumas coisas aqui. Lembre-se de que Daniel 2 nos apresenta uma visão ou um sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Mas agora, em Daniel capítulo 7, um cenário diferente. Daniel é mostrado em visão, um profeta do Senhor, a mesma cena ou o mesmo tipo de nações, mas de uma forma diferente. Vou ler para você a lição. Daniel viu o mesmo assunto que Nabucodonosor, mas a partir de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele vê uma série de nações emergindo do mar, resultado do vento agitando a água. Essas nações estavam em um estado contínuo de conflito, causando uma mudança perpétua de poder entre elas. E precisamos examinar alguns versículos para ver como isso é apresentado a nós sobre essas nações pagãs, essas nações gentias. O primeiro que vamos ver é o Salmo 65 e vamos ler os versos 5 a 8. Observe aqui: com feitos incríveis em justiça, você nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Você que é a confiança de todos os confins da terra e de todos os mares distantes, que estabeleceu as montanhas com sua força, estando vestido com poder. Você que acalma o barulho dos mares, o barulho das suas ondas e o tumulto dos povos. Até aqueles que vivem nas partes mais distantes temem seus sinais. Você faz as saídas da manhã e da noite se alegrarem. Então, vemos aqui que a Bíblia compara as pessoas ou nações em conflito como a agitação dos mares e a agitação das pessoas. Outro que vamos ver é o livro de Isaías, capítulo 17, versículos 12 e 13. Ai das multidões de muitas pessoas que fazem barulho como o rugido dos mares e dos tumultos das nações, que fazem um tumulto como o tumulto de águas poderosas. As nações se precipitarão como o tumulto de muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão longe e ser perseguido como a palha das montanhas diante do vento, como uma coisa rolante diante do turbilhão. Portanto, vemos aqui que a massa de pessoas, a massa das nações é retratada como mares rugindo e tumulto. Isso é muito interessante quando olhamos em contraste com o que Deus havia planejado para seu povo. Realmente, Deus criou um mundo no qual deveria haver paz para sempre. Mas o pecado, entrando no mundo, criou um mundo de sofrimento. E uma nação, olhando para outra nação, vendo o que elas têm, querem o que elas têm e escolhem atacar. Atualmente, há pelo menos 45 conflitos armados no mundo. Guerras entre tribos, guerras entre nações. Claro, muitos pensam nas nações que estão em guerra agora e que são mais destacadas nas notícias, como
Israel lutando. A Rússia em conflito com a Ucrânia e outras nações que se envolvem nesses conflitos. Mas, no geral, como você já ouviu, Deus está no controle. E louvamos ao Senhor que o livro do Apocalipse nos mostra que há 4 anjos controlando os 4 ventos da terra para que este mundo não se transforme em uma massa única. Há caos e guerra em todo o mundo. E nós louvamos o Senhor, porque isso nos dá a oportunidade de espalhar o Evangelho. Vamos dar uma olhada rápida no povo de Israel, pois eles desfrutaram de descanso e paz em alguns períodos de sua história quando foram obedientes a Deus. Deus os protegeu e eles estavam em descanso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 54 a 56. Observe as palavras de Salomão, são lindas. E foi assim que, quando Salomão terminou de orar, toda essa oração e súplica ao Senhor, ele se levantou diante do altar do Senhor, de estar ajoelhado, com as mãos levantadas ao céu, e ficou em pé, abençoando toda a congregação de Israel com uma voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel. De acordo com tudo o que prometeu, não falhou uma palavra sequer de todas as boas promessas que ele fez pela mão de seu servo Moisés. Então, isso é repetido muitas vezes em diferentes escrituras, que o Senhor lhes deu descanso. Por quê? Porque as pessoas abandonaram os deuses, porque as pessoas escolheram ser obedientes. Mas então, você continua lendo. Esse rei morre e outro rei toma o seu lugar. E a Bíblia nos diz que ele fez mais maldades do que todos os reis antes dele. E então, é claro, o Senhor tem que trazer outras nações para capturar Israel, e uma delas é a nação da Babilônia, que vamos ver em um momento. Mas primeiro vamos para Daniel 7. Daniel 7, começando no versículo 1, vamos ler apenas até o versículo 3. Aqui a lição diz que há muito movimento nesta cena. E que lições podemos tirar desta imagem? Da besta que surge do mar. Daniel, capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça enquanto estava em sua cama. Então, ele escreveu o sonho contando os principais fatos. Daniel falou, dizendo que eu vi na minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 grandes bestas surgiram do mar, cada um diferente do outro. Então, vemos aqui que há uma agitação do grande mar, e o que os mares representam? Multidões de pessoas, de acordo com o livro de Apocalipse. Então, nesta parte, gostaria de tomar um momento. Falamos sobre o capítulo 2 de Daniel, e estes reinos representados por uma estátua. Agora, estamos no capítulo 7 de Daniel. Cerca de 50 anos se passaram, e o Senhor está revelando a Daniel, basicamente, apresentando a ele novamente, mas em um formato diferente, que haverá 4 grandes reinos na história do mundo. Mas vamos dar uma olhada por um momento nessas outras nações. Isaías 57. Isaías 57, versículos 20 e 21, revela como as nações são quando não tem Deus nelas. Diz Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não consegue descansar, cujas águas lançam lama e sujeira. Não há paz, diz meu Deus, para os ímpios. Então, essas nações que estão sem Deus não têm paz, eles não têm descanso. São como o mar agitado. E quando falamos de nações, é o mesmo para as pessoas. Pessoas, quando não têm Deus, são como o mar agitado. Elas não têm paz. Elas não podem ter paz. Preocupando-se continuamente com isto ou aquilo, ou até mesmo pessoas vindo à sua casa e levando suas coisas embora, elas são como o mar agitado. Uma diferença para isso é que Jesus nos oferece a sua paz. Jesus diz: minha paz vos dou. E assim, Jesus quer que você e eu tenhamos sua paz. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 17, 15, rapidamente. E ele me disse: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, os mares, a multidão de pessoas, são representados na profecia bíblica como povos.
multidões. Bestas nos dizem no capítulo 7, verso 17 de Daniel, são um símbolo de nações. Essas grandes bestas, que são quatro reis que surgirão da terra. Portanto, as bestas representam reinos e reis. Nas lições temos as seguintes palavras. Daniel observa o caos da guerra dos gentios da costa quando, de repente, a besta começa a subir para a terra em seu território. Problemas dos gentios haviam se tornado problemas do seu povo. Eles escolheram viver como gentios. Então agora viveriam sob domínio dos gentios, começando com a dominação babilônica. O povo da aliança de Deus nunca mais desfrutou de autonomia completa ou duradoura. Então, infelizmente, quando você quer ser como o mundo, o Senhor tem que tratá-lo como o mundo, e não há paz para os ímpios. E aprendemos lições com isso. Mas aqui está o que Deus deseja para nós. Salmos 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. E é isso que Deus deseja para você. Amém. Deus definitivamente deseja paz para nós. Estamos continuando de onde o pastor Denzi parou. Temos a lição de quarta-feira intitulada Entre a Terra e o Mar. Sou o pastor James Rafferty e vamos examinar os capítulos 12 e 13 do Apocalipse e esse contraste entre a água e a terra. E, como o pastor disse, vemos o povo de Deus vivendo de certa forma na terra e então os vemos sendo capturados pelos mares ou pelos gentios quando começam a viver como os gentios. Portanto, essas expressões também são usadas no Apocalipse, não apenas em Daniel, mas também no Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Você tem uma besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Eu estava na areia do mar e vi uma besta subir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Isso é a Grécia. E os pés dele eram como os de um urso. Isso é Medo-Pérsia. E a boca dele é a boca de um leão. Isso é Babilônia. E o dragão deu a ele seu poder e seu trono em grande autoridade, voltando a Roma pagã. Então você vê as alusões aqui, você vê os símbolos aqui, as imagens tiradas, voltando ao livro de Daniel 7 especificamente. Estamos continuando isso aqui em Apocalipse 13, 1, mas então temos a segunda besta, poder ou reino terreno, surgindo da terra. Apocalipse 13, 11, e eu vi outra besta. Este é um novo poder, outro que surge da terra, e ele tinha 2 chifres como um cordeiro. Isso é uma nação cristã. Certo? Então, aqui temos novamente, assim como o pastor estava dizendo, temos essa transição do mar, onde temos as nações gentias, para a terra, onde temos uma nação cristã. E, de fato, a terra seria o oposto do mar, em outro sentido. Os mares representam povos, nações, multidões e línguas. A terra, então, representaria uma área menos populosa do mundo. Vamos voltar e olhar um pouco da história no capítulo 12 do Apocalipse. No capítulo 12 do Apocalipse, você vê uma mulher no verso 1, e isso, é claro, é uma representação, de acordo com a palavra de Deus, do povo de Deus. A mulher está vestida com o sol, ela tem a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Esta é uma representação do povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, como sabemos disso? Bem, em primeiro lugar, sabemos disso porque esta mulher está grávida e ela vai dar à luz essa criança que é levada ao céu para o trono de Deus e está destinado a governar as nações com uma vara de ferro. Isso está no versículo 5. Então, este filho com quem ela está grávida é Jesus Cristo. Satanás, o dragão, tenta destruir essa criança assim que ele nasce, e esse é o contexto dos versículos aqui. E claro, isso ocorreu através da nação pagã de Roma, que usou Herodes, ou Satanás usou Herodes, para tentar destruir Cristo assim que ele nasceu. Então começa aqui com uma imagem da Igreja de Deus no Antigo Testamento e o nascimento de Cristo. Mas então, no versículo 6, ele muda para a Igreja de Deus no Novo Testamento. Diz que a mulher foge para o deserto, para o seu lugar, onde é nutrida por um tempo, tempos e metade de um tempo. E isso está em Apocalipse capítulo 12 e verso 6, onde a mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para que ele a alimente ali por 1260 dias. Tempo, tempos e metade de um tempo será encontrado em nossa próxima escritura, em Apocalipse 12, e essa escritura está no verso 14. E a mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o seu local, para o deserto, para o seu lugar, onde ela é nutrida por um tempo,
tempos e metade de um tempo da face da serpente. Então, temos a Igreja de Deus se transformando na Igreja cristã. E fugindo para o deserto durante um período que chamamos de Idade das Trevas, os 42 meses para 1260 anos, princípio de dia por ano aqui. E quando essa mulher foge, diz no versículo 15 que a serpente lança água de sua boca. Agora lembre-se, as águas representam povos, nações, multidões e línguas como uma enxurrada. O que a enxurrada representa? Bem, se você olhar em Isaías 59, versículo 19, na última parte desse versículo, diz: quando o inimigo vier como uma enxurrada, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. E assim vemos Satanás usando o inimigo do povo de Deus, todas essas nações, línguas e povos, para perseguir a igreja de Deus, a mulher, e ela foge dessa perseguição. Ela foge para 2 lugares no deserto. O primeiro lugar é na Europa. Vemos isso na nossa história. Os Alpes e as regiões selvagens da Europa. Mas o segundo lugar para onde ela foge é sobre as águas. Ela recebe 2 asas de águia para que possa voar até seu local, e esse local será identificado aqui conforme continuamos a leitura. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 16, e a terra ajudou. A mulher e a terra engoliu a inundação que o dragão lançou de sua boca. Então, a terra agora é novamente o lugar que Deus deu ao seu povo. Não é como as águas, os povos, nações, multidões e línguas. É uma área menos povoada. O que sai da terra em Apocalipse 13:11 é outro poder que é semelhante a um cordeiro, ou tem 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Então, o que vemos aqui historicamente é uma parte menos povoada da Terra, parte do planeta Terra, uma área menos povoada neste mundo que torna-se um refúgio para o povo de Deus em fuga durante a época de perseguição das Idades das Trevas. E claro, quando olhamos para a história, vemos que esse lugar é a América do Norte, o continente norte-americano. E desse continente surge uma outra nação, outro poder terrestre, os Estados Unidos, que possui esses princípios que são cristãos ou semelhantes a Cristo, que são a liberdade civil e a religião. É por isso que o Espírito do Senhor levanta um padrão contra eles. O Espírito do Senhor, claro, em 2 Coríntios 3,17, nos diz que onde quer que o Espírito do Senhor esteja, há liberdade. Portanto, os princípios da liberdade foram estabelecidos nesta grande nação à medida que ela se levantou nesta área menos populosa da terra. O espírito de liberdade foi garantido para aqueles que habitariam este lugar, especialmente para aqueles que estavam seguindo Deus, seguindo o Senhor. Mas, novamente, diz em Apocalipse 13:11 que, embora ele tenha 2 chifres como um cordeiro, ele vai falar como um dragão. E claro, o dragão é aquele que está perseguindo a mulher no capítulo 12 do Apocalipse. E novamente, o dragão está buscando perseguir e destruir esses princípios de liberdade, aqueles princípios mansos como cordeiros que são encontrados nesta nação. E é aí que estamos hoje. Se você quisesse realmente identificar uma localização para nós na profecia, porque acreditamos na profecia, parte dela já passou, parte dela é presente e parte dela ainda é futura. Então, sabemos que estamos nesse tempo de transição na profecia. Não sabemos onde estamos, mas podemos identificar pelo menos o que está acontecendo em nosso mundo hoje. Diríamos que estamos em Apocalipse 13:11. Estamos lidando neste momento com uma potência que se ergueu, uma nação que se levantou como refúgio para o povo de Deus e que essa nação tem princípios cristãos que estão sendo apagados, lentamente corroídos. Esses princípios, a transição está ocorrendo onde esses princípios estão mudando e começamos a falar como um dragão. Estamos começando a perseguir e remover esses princípios de liberdade civil e liberdade religiosa. A liberdade de expressão foi atacada e vemos isso acontecendo em nossa sociedade hoje, em nosso mundo hoje. Vemos a cultura do cancelamento e vemos o controle acontecendo nas vias de comunicação e expressão. Estamos muito gratos pela liberdade que temos aqui na 3ABN, que nos permite comunicar o Evangelho eterno para todo o mundo e que Deus abriu essas avenidas. Vamos ter isso para sempre? Não. Todos sabemos que, eventualmente, de acordo com Apocalipse 13, verso 11, essas avenidas serão fechadas. Então agora é a hora de aproveitar o acesso que você tem a essas belas verdades que Deus nos deu e aproveitar, obter os recursos, as notas da escola sabatina e os recursos que Deus nos deu e também aproveitar a programação que temos. E queremos encorajá-lo a aproveitar isso agora mesmo, não só para você, mas também para os outros. E vemos também que esses princípios vão levar a uma imagem que será formada para a primeira besta que emergiu do mar, e essa imagem vai eliminar
O acesso que temos às liberdades econômicas, às liberdades civis, será uma força controladora que faz com que você não consiga comprar ou vender. Já vimos esses princípios acontecendo em nosso país e ao redor do mundo, onde você tem acessos econômicos fechados se você não concordar com o que o governo quer que você faça. E assim vemos isso como uma espécie de tiro de advertência, por assim dizer, um aviso que está sendo enviado ao mundo e ao povo de Deus. Cuidado, esteja preparado. Prepare-se para o que está por vir neste mundo. Precisamos depositar nossa confiança completa em Deus. Precisamos confiar completamente em Deus, e não nos homens, não nos governos, não no que os governos podem nos dar, mas no que Deus pode nos dar e como Deus pode nos guiar e nos conduzir. Então, esta lição está nos lembrando da soberania de Deus sobre nós enquanto confiamos nele. Na verdade, a frase ou o simbolismo usado aqui em Apocalipse capítulo 12, 2 asas de uma águia foram dadas à mulher, é a mesma frase usada em Êxodo 19:4, quando Deus lembra ao seu povo o que ele fez por eles. Ele diz ali em Êxodo 19:4, vocês viram o que fiz aos egípcios e como os carreguei sobre asas de águia e os trouxe a mim. Sabe, hoje Deus ainda quer nos tirar do Egito. Deus ainda quer nos libertar do secularismo e do ateísmo que nos cerca. Ele quer nos libertar para que possamos ser seu povo escolhido, para que possamos refletir não a imagem da besta, mas possamos refletir a imagem de Jesus Cristo. Amém. Como eu gostei de cada apresentação, vocês são ótimos professores da Bíblia. Sou Shelley Quinn, tenho a lição de quinta-feira, Profetize outra vez. Vou começar com uma citação da nossa lição. A igreja remanescente nasceu no Novo Mundo, precisamente onde aqueles que buscavam liberdade religiosa haviam fugido durante os séculos 17 e 18. Devido aos longos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares, é duvidoso que o lançamento deste movimento teria sido tão rápido ou poderoso em alguns outros lugares, como foi na Nova Terra, que se tornou os Estados Unidos. Então, estamos em Apocalipse. Abra no capítulo 10 de Apocalipse. Nos versículos 10 ou 1 a 11 do Apocalipse 10, ele descreve o nascimento deste movimento. E vamos ver nossos símbolos, as nações na terra e no mar. Apocalipse 10, de 1 a 11. Este é, na verdade, um interlúdio entre a sexta e a sétima trombetas e descreve o trabalho, descreve a experiência do povo de Deus no tempo do fim. Apocalipse 10, 1. Eu vi outro anjo poderoso descendo do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Ele tinha um pequeno livro aberto em sua mão, e colocou seu pé direito no mar e seu pé esquerdo sobre a terra. A terra e o mar dos gentios, a terra e o mar. Esta mensagem é para todas as nações. Vai cobrir todo o globo, o velho mundo e o novo mundo. Apocalipse capítulo 10, versículo 3. Ele gritou com uma voz alta, como quando um leão ruge, como o leão da tribo de Judá. Quando ele gritou, 7 trovões emitiram suas vozes. Sabe o que é interessante? Tanto em Apocalipse capítulo 14 quanto no capítulo 18 falam sobre essas vozes altas. Isso é em um momento urgente na história da Terra. Verso 4. Agora, quando os 7 trovões pronunciaram suas vozes, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo para mim: isso é estranho. Ele está prestes a escrever e diz: sele as coisas que os 7 trovões pronunciaram e não as escreva. É interessante, porque isso é incomum. Apocalipse, capítulo 1, 19 e 22, 10. Deus dizendo para não selar a mensagem. Mas Deus mostrou a João algo que ele não queria que soubéssemos quando e como os eventos finais aconteceriam. Mas há algo que foi selado lá. Então, Apocalipse 10, no versículo 5. O anjo que vi de pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão aos céus e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu e as coisas que nele estão, a terra e as coisas que nela estão, e o mar e as coisas que nele estão. E disse:
Este é o Criador de tudo, que não deve haver mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver prestes a soar, o mistério de Deus será concluído como ele declarou aos seus servos, os profetas. Então a voz que ouvi do céu falou comigo novamente e disse: isso é bom. Vá pegar o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Acreditamos que esse pequeno livro é provavelmente o livro de Daniel. Daniel 12, verso 4. Lembre-se de que Deus tinha dito a Daniel para fechar as palavras e selar o livro. Até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então agora vamos continuar em Apocalipse 10, 9. Então fui até o anjo e disse a ele: me dê o livrinho. E ele me disse: pegue e coma, e isso deixará seu estômago amargo, mas será doce como mel em sua boca. Então eu peguei o livro da mão do anjo e o comi, e era doce como mel na minha boca. Como é doce quando entendemos, você sabe, o plano de Deus e seu amor e tudo. Mas então ele disse: mas quando eu comi, meu estômago ficou amargo. Esta é a experiência agridoce do povo de Deus no fim dos tempos. Sabemos que ele está vindo, ele está a caminho, mas há alguns momentos difíceis a passar. Versículo 11, Apocalipse 10, 11. Ele me disse: você deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esta voz alta, este momento na história, o trabalho da igreja remanescente está estabelecido. Devemos profetizar novamente, falar a palavra de Deus com ousadia. Finalmente, a glória do Senhor iluminará o mundo, e as mensagens finais de Apocalipse 14, o evangelho eterno, alcançarão todo o mundo. O que Jesus disse em Mateus 24:16: este evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então, aqui está o que nossa lição diz. Deus está conduzindo a história humana em direção à sua grande conclusão, o fim dos impérios humanos e a entronização permanente de Cristo. Então, vamos olhar para trás, para Daniel. Daniel, capítulo 2, versos 34 e 35. Daniel, capítulo 2. Você assistiu enquanto uma pedra era cortada com as mãos, que atingiu a imagem nos pés. Voltamos à imagem do ouro, prata, bronze, ferro e barro. Ele diz: você assistiu enquanto uma pedra era cortada sem mãos. Esta não é uma pedra feita por mãos humanas. Esta é a rocha das eras, que atingiu a imagem nos pés de ferro e barro e os despedaçou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmagados juntos e se tornaram como palha das eiras de verão. O vento os levou embora para que nenhum vestígio deles fosse encontrado. E a pedra que atingiu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Agora vá para o versículo 43. Daniel, capítulo 2, versículo 43. E você viu ferro misturado com argila cerâmica. Eles vão misturar com a semente dos homens, mas eles não aderem uns aos outros. São nações que estão tentando se casar para manter o governo, a autoridade. E ele diz: eles não se unirão, assim como o ferro não se mistura com o barro. E vemos isso hoje. E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outras pessoas. Ele despedaçará e consumirá todos esses governos humanos, todos esses reinos, e permanecerá para sempre. Você sabe, Deus governa pelo poder do amor. E seu reino é diferente de qualquer outro. Tanto quanto você viu que a pedra foi cortada da montanha sem mãos e ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei o que vai acontecer depois disso. O sonho é certo e sua interpretação é segura. Nós vimos a história se desenrolar e Daniel capítulo 2 e Daniel
capítulo 7, previu a ascensão e queda de todos esses reinos mundanos. Vimos isso acontecer com precisão incrível. Ainda estamos nos dias de Roma. Mas, se sabemos que a palavra de Deus foi escrita todos esses anos antes de acontecer, e você sabe, foi Sir Isaac Newton que Daniel capítulo 2, você disse, cuja vida foi tocada. Sir Isaac Newton, o grande físico. E isso foi o que o convenceu de que a palavra de Deus tem poder. A Bíblia, nossa lição diz isso, a Bíblia deixa perfeitamente claro, sem qualquer ambiguidade, que todos esses reinos mundanos irão ser erradicados, aleluia, sem deixar rastro deles e de seu legado. Serão substituídos pelo reino eterno de Deus. E você sabe o que é o reino eterno de Deus? Apocalipse 21, 1-4. João diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Além disso, não havia mais mar. Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E eu ouvi uma voz alta do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. E ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte ou tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, pois as coisas antigas passaram. Aleluia. Amém. Muito obrigado, Shelley, e Pastor James, Pastor Johnny e Daniel. Obrigado por seu estudo da Palavra de Deus enquanto observamos a ascensão e queda das nações e como nosso Deus está acima de tudo. Quero dar a cada um de vocês um momento para uma reflexão final. Eu gostaria apenas de encorajar cada um de vocês a se familiarizarem com o capítulo 2 de Daniel, porque você nunca sabe quando vai surgir um momento, aquele encontro divino em que você pode explicar para alguém que nunca ouviu antes e abrir os olhos dela, convidando-a a um estudo mais profundo da palavra de Deus e uma experiência com Deus. Amém. Amém. Bem, eu só gostaria de convidá-lo a considerar, como Jesus disse, que você é a luz do mundo. Deixe sua luz brilhar de tal forma que os maus vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus no céu e queiram conhecer o Deus que você conhece. Amém, amém. Isaías capítulo 48 tem uma mensagem para nós que resume um pouco do que vimos aqui. Ouçam isto, ó casa de Jacó, que são chamados pelo nome do Senhor, que vieram das águas de Judá, que juram pelo nome do Senhor e fazem menção ao Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça, pois eles se autodenominam a cidade sagrada. Apoiam-se no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu declarei as primeiras coisas desde o início, elas saíram da minha boca, eu fiz isso de repente e aconteceu. Isso é profecia. Por quê? Porque eu sabia que você era teimoso, que seu pescoço era como tendão de ferro e sua testa como bronze. Não seja de coração duro. Deixe a palavra de Deus e as profecias da palavra de Deus abrirem seu coração para reconhecer que há um soberano, um criador deste mundo, e esse é Deus, Senhor do céu e da terra, e permita que ele dirija a sua vida e afaste aquelas influências do mundo. Muito obrigado. Eu só quero dizer isso. Deus nos dá profecia porque Ele nos ama. E eu acredito que você é a primeira pessoa que ouvi dizer isto. A profecia não é dada para nos assustar, mas para nos preparar. Portanto, quando você olhar para as profecias, lembre-se de que Cristo é o centro e a circunferência de cada mensagem na Bíblia. Amém! Quero deixá-los com Apocalipse 22. Último livro da Bíblia, último capítulo, versículo 12. Eis que venho rapidamente, minha recompensa está comigo. E se você pular para o versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, venha. Quem ouve, diga, venha. Quem tem sede, venha. Quem desejar, tome a água da vida gratuitamente. Esse é o convite para você e para mim hoje. Junte-se a nós na próxima semana para a lição 6, Entendendo o Sacrifício. Queremos terminar com uma oração ao Senhor. Pai Santo, agradecemos a Ti por estares no comando deste mundo. Estás no comando das nações, estás no comando dos nossos corações e nós abrimos e submetemos e comprometemos novamente a Ti. Farias uma obra nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa igreja e nestas nações e agradecemos em nome de Jesus. Amém.